Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia junto comigo. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7. O Senhor vem a cada dia nos sustentar debaixo dessa palavra, daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, com o seu amor, com a sua misericórdia. Porque só assim, irmãos, para que nós possamos ser sustentados por Ele todos os dias. E é isso que está te colocando de pé, é isso que está te fazendo ir à igreja, é isso que está te fazendo você sentar à mesa com o Pai. Porque, irmão, fazer parte do corpo de Cristo não é fácil, mas nós sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós em todo tempo, em todo momento. E por mais que não seja fácil fazer parte dessa mesa, porque é uma responsabilidade, e nós sabemos disso, o Senhor tem nos sustentado todos os dias. E quantos podem glorificar a Deus por causa disso, em nome de Jesus? 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Coloca na NA, amém? Na tradução, amém. A palavra do Senhor diz assim, então lê comigo em nome de Jesus. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: a minha graça é o que basta para mim, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: quando estou fraco é o que estou forte. Amém? Queridos, amém? Então, eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra bem breve aos nossos corações, porque hoje nós vamos sentar à mesa com o Pai. Mas o Senhor tem ministrado isso alguns dias no meu coração, e eu tenho recebido do Senhor essa palavra, porque muitas vezes nós passamos por guerras espirituais, nós passamos por guerras pessoais, nós passamos por lutas, e a gente começa a questionar a Deus: por que a gente está passando por isso? Por que eu estou passando por isso, Pai? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que essas lutas se agravam? Quanto mais eu entrego ao Senhor, mais as lutas vêm sobre nossas vidas. E o Senhor sempre falou para Paulo, porque Paulo naquele momento ele estava em um momento de questionamento com Deus, mas ele passava por muitas situações, e a Bíblia vai falar de um espinho na carne que Paulo tinha. Amém? A Bíblia ela vai falar desse espinho na carne, mas não vai falar o que era o espinho na carne de Paulo, mas fala do porquê, fala do para quê. Porque tem coisas em nossas vidas, irmãos, que acontece e a gente não entende o porquê e nem o para quê, mas isso está produzindo algo novo sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, Paulo, a palavra de Deus vai falar que ele tinha vivido muitas coisas na presença de Deus. Ele passou por várias circunstâncias na presença de Deus.
Ele passou por naufrágios, ele passou por prisões, ele passou por açoites, mas também ele passou por coisas maravilhosas. O Senhor dava a ele revelações excelentes, ele foi até o terceiro céu, coisas maravilhosas de Deus sobre a vida de Paulo. Mas por que ele tinha esse espinho na carne? A gente pode deduzir de várias formas qual era o espinho na carne de Paulo. A gente tem várias teorias qual era o espinho na carne de Paulo. Só que o importante, o que traz na palavra, não era qual era o espinho na carne de Paulo, era o porquê do espinho na carne dele. Esse espinho na carne certamente trazia uma dor para ele, porque nenhum espinho na carne vem trazendo algo bom, mas vem trazendo uma dor. E a palavra de Deus fala para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não se ensoberbecesse, pelo aquilo que Deus entregava, o poder que Deus entregava para ele. Certamente era aquilo que se tornava o equilíbrio dele. Quando ele estava muito grandão, esse espinho na carne doía e ele descia aos pés do Senhor. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus. Então muitas vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas acontecem em nossas vidas, mas eu tenho uma certeza que tudo que acontece em nossas vidas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo com você hoje está cooperando para o seu bem, está cooperando para a sua vida na presença do Senhor, está cooperando para que você venha se firmar, está cooperando para que você venha se fortalecer na presença dEle. Então começa a olhar com outros olhos aquilo que você está passando. Talvez o Senhor Ele quer te dar uma estratégia, quer te levar a viver um novo tempo, quer fazer você viver uma nova história. Então seja sensível àquilo que Deus está fazendo, a porta que Ele está abrindo, porque Ele fechou outra. Não fica chorando pela porta que fechou, mas começa a abrir um sorriso e se alegrar pela porta que Deus vai abrir. Pastor, Ele não abriu nenhuma porta ainda, então Ele está te preparando para que você possa entrar pela porta que Ele vai abrir, porque a palavra de Deus ela vai falar que Deus Ele tem uma porta aberta para nossas vidas. Isso. Acho que descarregou. E por mais que ele feche um, irmãos, ele está te impulsionando a entrar pela outra porta. Talvez vai começar ciclos e encerrar ciclos na sua vida. Alguns ciclos que te trouxe dor, te trouxe sofrimento. E tudo isso coopera para o teu bem. E Paulo ele entendia isso. E por mais que muitas vezes nós não entendemos, nós precisamos confiar no Senhor, amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Então quando Paulo questionou pelaquilo que ele tinha como dor, irmãos, o Senhor falou: Paulo, não questiona, porque a minha graça te basta. Talvez você está passando por um momento, irmãos, e você está aqui na fé que Deus ele vai mudar a história. Deus ele pode mudar a história de uma hora para outra. Talvez você está passando por uma luta que você tem fé que isso vai acabar. Ela pode acabar logo ou não, mas Deus está produzindo algo novo sobre a tua vida. Para sentar à mesa com o Senhor, para ter esse momento sobre nossas vidas, nós precisamos passar por muitas coisas e tudo está nos aperfeiçoando, irmãos, porque o Senhor ele tem planos para nossas vidas, sim ou não? E muitas vezes nós não queremos viver os planos de Deus, nós queremos viver os nossos próprios planos. E esses nossos planos são falhos, mas o Senhor, quando você entrega a sua vida para Ele, o Senhor Ele está produzindo algo sobre a tua vida como um plano de Deus celestial, que se você viver, você vai viver a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas antes disso, a tua mente vai ser renovada. Antes disso, você tem que se conformar com aquilo que você está vivendo. Antes disso, você tem que tomar uma atitude para que você possa fazer a vontade de Deus, e muitas vezes não a sua, mas a vontade do Pai, e pela porta que Ele tem preparado para você, e não por aquilo que você acha de melhor, e por aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, não pelo teu próprio entendimento. Porque toda dor, irmão, vai nos gerar algo, mas a principal
função dessa dor que você está vivendo é produzir uma cura, sim ou não? Porque quanto mais nós sentimos uma dor, mais nós tomamos um remédio, nos dopamos para que ela dor sare e a cura venha. Porque só se você for masoquista para você querer ter dor, né? Ninguém quer ter uma dor. Ninguém quer estar enfermo, irmão. Ninguém quer se sentir o suficiente. Ninguém quer viver o dia mal. Ninguém quer passar por um processo doloroso. Mas se você está passando é porque é necessário. Mas o Senhor está falando aos nossos corações: a minha graça te basta. E através dessa dor, o Senhor está produzindo, através da graça dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle, algo novo sobre nossas vidas. E essa graça de Deus é o amor de Deus sobre nós. Tem alguma graça aqui nessa noite? Não, tem alguma irmã graça aqui? Tem? Não acredito. Não tem uma graça na igreja. Amém? Uma Maria das Graças? E não, né? Mas você carrega um nome que é maravilhoso, porque a graça de Deus é o que nos sustenta todos os dias. Deus estava falando para Paulo: Paulo, entenda que essa dor que você vive, esse espinho na carne que você tem, que eu deixei, que eu permiti na tua vida, vai te trazer mais perto de mim, vai te trazer mais próximo de mim, vai te trazer mais junto de mim. Com isso, através dessa dor, eu vou ter mais comunhão contigo. Através dessa dor você não vai para longe, mas vai ficar perto. Através dessa dor você vai viver o propósito, não deixar ele. Através dessa dor você vai estar vivendo algo novo, irmão, porque toda dor tem um propósito de ser sarado, ser curado, e isso se tornar um ministério na tua vida. Porque o caminho que você percorreu vai se tornar um ministério para que outras pessoas possam percorrer pelo mesmo caminho, e você ser o canal de bênção para a vida dessa pessoa. Talvez aquilo que você passou, irmão, você tem passado, vai se tornar o ministério que Deus está forjando na tua vida. Nada é em vão, tudo tem um propósito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale isso: nada é em vão, tudo tem um propósito. Eu li uma introdução aqui, escrevi uma introdução, preste atenção. A guerra que você enfrenta não é contra pessoas, é contra você mesmo. Ninguém tem poder de te destruir, porque quem cuida de você é maior. Mas nós temos o poder de, com decisões erradas, nos destruir. Mas também temos o poder de crescer e avançar, porque tem uma graça que nos sustenta. Essa graça que está sobre sua vida está te sustentando, é por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você está olhando: pastor, estou fraco, estou capenga, mas você está debaixo dessa graça, e é isso que está sustentando você. Ah, pastor, estou passando por essa luta, eu acho que quase eu não vinha para o culto hoje, quase eu não venho para a Santa Ceia hoje, mas essa graça que te sustenta te trouxe até aqui. E é sobre essa graça que eu quero pregar para você hoje. É sobre esse amor de Deus que nos sustenta que eu quero pregar para você hoje. Porque a primeira coisa que essa graça faz em nossas vidas é nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está falando aos Efésios que nós não merecemos essa graça, mas ela está sobre nossas vidas. Nós não somos merecedores desse amor, mas Ele nos escolheu. Se fosse pelas nossas próprias obras, essa graça estaria longe de nós.
Por mais que a gente passe por lutas, nós passamos por situações que nós merecemos passar. Mas foi na cruz do Calvário que Jesus tomou todas as nossas dores e nos deu um novo destino. Amém? Porque você não vive o destino de morte eterna, mas você vive um destino da salvação do Senhor para viver uma vida eterna com Ele. Você não vive aquilo que você merece, mas você vive aquilo que Jesus já pagou um alto preço por mim e por você viver. Isso é dom de Deus, não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é maravilhoso, não é porque você é uma pessoa boa, porque essa graça está disponível para quem é bom e para quem é ruim. Essa graça está disponível para quem muitas vezes está próximo, mas também está longe, mas você é agraciado de Deus, porque você está perto dele, e ele te trouxe para perto, ele te botou em uma mesa, ele te chamou de filho, ele te deu uma identidade, e ele te deu um propósito. Você pode glorificar a Deus por causa disso, você pode glorificar a Deus, porque Deus ele entregou esse propósito na tua vida. Você só está de pé hoje, irmão, falo por mim, eu só estou de pé hoje por graça de Deus. Porque Ele me sustentou, e isso na sua vida também. Porque Ele tem te sustentado. Porque nós tomamos tantas decisões erradas em nossas vidas. Nós nos corremos tanto para longe de Deus. E mesmo assim Ele arruma a nossa casa, Ele arruma a nossa bagunça, Ele arruma o nosso entendimento. E Ele nos traz o entendimento da sua salvação. E isso não é porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos, porque nós estamos na igreja, porque tem... E paz, meu irmão, tem muita gente que está na igreja e vai para o inferno. Porque essa graça está disponível para todos, mas mesmo dentro da igreja, mesmo sentado em um banco, mesmo recebendo a palavra, o alimento que todos recebem, decide não viver aquilo que Deus tem preparado. Decide viver as suas próprias vontades. Decide viver segundo o seu próprio entendimento. Não vive os planos de Deus. Muitas vezes está na igreja, mas aqui na igreja é uma maravilha, mas fora está fazendo tudo errado, irmãos. Abre o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem como alimento para a tua vida. Se arrepende verdadeiramente, porque há uma salvação eterna, mas também há uma condenação eterna para isso. Muitas vezes você tem passado por desertos e não tem entendido o porquê de desertos está vindo na tua vida, está pendurando. Não, eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra muitas vezes. Por que eu estou passando por isso? Talvez isso está te levando para mais próximo de Jesus, porque Ele tem um plano de salvação para a tua vida. E não é por você. Que muitas vezes nós enganamos, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós somos errados, muitas vezes tudo que não é para fazer a gente faz. Só que a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é o motivo de você estar aqui. A misericórdia de Deus é o motivo de Ele entregar um propósito na tua vida. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter entendimento de que essa salvação está sobre nossas vidas e nós somos salvos pela sua graça. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada porque eu sou salvo pela graça. Pelo contrário, a palavra de Deus também vai falar que a fé sem obras ela é... Então, se Deus está fazendo uma boa obra na sua vida, você está aqui fazendo a obra de Deus por gratidão a Ele. E você está exercendo a sua fé, porque por meio da sua fé, o Senhor já trouxe salvação para a sua vida, em nome de Jesus. Então toma posse disso, em nome de Jesus. Toma posse de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Não é porque você está na igreja que você é melhor do que ninguém. Pelo contrário, irmão, se você está aqui é porque você vai ser um servo no mundo. Se você está aqui, você está sendo capacitado, recebendo. Você está enfrentando
algo sobre a sua vida, para que você possa aprender e resgatar pessoas lá fora, porque essa graça de Deus é salvadora para todos os homens. E quando nós fazemos a obra de Deus, estamos estendendo a mão para o mundo. A palavra de Deus vai falar que os campos já estão brancos e a seara é grande e poucos são os ceifeiros, irmãos. E se nós entendermos isso, nós vamos fazer a nossa parte diante de Deus, porque essa graça salvadora sobre nossas vidas está nos direcionando a viver um novo tempo e uma nova história. O Senhor, Ele tem mudado a tua vida para que você tenha uma mentalidade do reino, uma mentalidade diferente, uma mentalidade salva. Porque o Senhor está transformando isso na sua vida. O Senhor está entregando isso para você. O Senhor está fazendo isso em você pela sua misericórdia. Então eu quero te convidar a parar de perder tempo com tanta coisa e começar a ganhar tempo com Deus para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Porque nós estamos tão introduzidos no nosso mundo que nós não deixamos espaço para o Espírito Santo trabalhar e Ele muitas vezes nos usar. Nós estamos tanto remoendo as nossas dores, as nossas insatisfações, que nós não deixamos isso produzir algo novo sobre nossas vidas. Porque muitas vezes a tua tribulação vai estar produzindo no final um caráter aprovado sobre a tua vida. O Senhor, Ele está mudando o teu caráter, o teu entendimento, a tua personalidade, o teu temperamento, irmão. Ele muda tudo que precisa para que você possa viver uma vida boa na presença do Senhor, viver uma vida de salvo na presença do Senhor, viver uma vida direcionada por Deus na presença do Pai e viver um propósito que Ele preparou para a tua vida. Quando Paulo conheceu Jesus, ele teve entendimento disso. Ele teve entendimento de quem era verdadeiramente Deus, de quem era Jesus, de quem Ele perseguia, e tantas coisas que Ele passou na vida, tantas atrocidades que Ele fez, tantas pessoas que Ele matou. Ele começou a sofrer por amor a Jesus, porque lá na frente, quando Deus chama Paulo, Ele fala que ele iria sofrer dores por amor a Jesus. Então é por isso que nós passamos por algumas situações, pastor, sim. Não é porque nós merecemos mais, é porque Deus, Ele está produzindo um novo tempo na tua vida. Deus, Ele está produzindo um novo tempo para você. Deus, Ele está te forjando para viver um novo tempo, uma nova história. Deus, Ele está te forjando para viver a salvação. E ainda aqui na terra, não é só no céu, irmãos, mas ainda aqui na terra você vai andar como salvo, falar como salvo, direcionar como salvo, ensinar como ser salvo, mostrar como Deus faz, como Deus realiza, como Deus muda histórias, como Deus constrói um testemunho, como Deus salva e restaura a família, a história e tudo aquilo que Deus, Ele tem preparado, como Ele escreve uma nova história pelo dedo de Deus sobre nossas vidas. Então nós temos que ter um entendimento disso. Isso está produzindo em você uma mentalidade do céu. Você não pode viver só uma mentalidade terrena. Você tem que pensar isso ser renovado para que você tenha uma mentalidade de sal. Porque, irmão, muita gente aceita Jesus, está na igreja, mas não tem uma mentalidade do céu, não tem uma mentalidade de salvo em Cristo Jesus. A mentalidade já é corrompida e vive essa mentalidade corrompida. Vive tudo aquilo que quer, só não vive a vontade de Deus. Mas você não é assim. Você está aqui porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, e o Senhor tem um propósito maior sobre a tua vida. E além dele mudar a tua mentalidade, Ele vai transformar a sua vida. Porque essa graça de Deus, além de salvar, ela nos transforma também. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Tem coisa que Deus ele quer mudar em nossas vidas. Tem coisa que Deus ele quer quebrar em nossas vidas, que é o nosso orgulho. Paulo, ele passou e vivia esse momento de dor, com esse espinho na carne, para que ele não ficasse orgulhoso. Logo, o orgulho não é de Deus, irmãos, o orgulho é do inimigo. E automaticamente, se ele vivesse, se ele se tornasse orgulhoso, ele ia para longe de Deus. É por isso que muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas, um deserto vem do nada, uma situação vem, porque o Senhor já sabe o que vai acontecer conosco. E se esse espinho na carne não mudar a nossa mentalidade, se essa dor não mudar o nosso entendimento, o que vai mudar? Porque o Senhor está disponibilizando e dispõe o amor a todos. O amor transforma, o amor cura. Só que a dor, ela forja mais. E a dor, ela vem por causa do amor de Deus. Então para de falar, por que eu estou passando por isso? E começa a falar, para quê, Senhor? O que eu tenho que mudar dentro de mim? Porque isso está forjando o teu entendimento, o teu caráter. E quando a gente não deixa isso acontecer, a gente acaba vivendo o mesmo, perecendo por tão pouca coisa. O teu testemunho, o teu milagre vai virar notícia, e aquilo que Deus ele faz na sua vida vai abençoar a vida de outras pessoas também. Tem muita coisa que Deus deixa acontecer em nossas vidas para nos manter humildes e próximo do Pai, dependente dele. Porque Deus ele não quer que você seja independente, irmão, autossuficiente. O Senhor ele tem bênçãos e prosperidade para a tua vida, mas essas bênçãos e prosperidade não é para forjar uma independência, é para forjar mais dependência, porque Deus ele está te tornando um meio de bênção na vida de outras pessoas. Sabe por que Deus prospera? Para que você possa continuar sendo um meio de bênção na vida de outras pessoas. Mas sabe o que acontece? Nós começamos a viver mais para nós mesmos, acumular mais aquilo que nós estamos recebendo do céu para nossas vidas, e muitas vezes a situação muda de uma hora para outra, porque Deus permite para que você esteja mais próximo dele. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: assim aproximemo-nos da graça, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos que nos aproximar do trono da graça. O que é isso? A presença de Deus. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo quer em nossas vidas é transformar a nossa mentalidade, o nosso entendimento, e transformar as nossas vidas. E nós venhamos ter uma mente de pessoas salvas, direcionadas por Deus, com uma vida transformada para se tornar testemunho vivo nessa terra. Porque muitas pessoas estão te observando hoje. Você está na igreja, você posta as coisas da igreja, ou talvez nem posta, mas quando você começa a sair daqui, irmão, e você vai para a sua casa, você já é visto como um crente, um filho de Deus. Então as pessoas estão observando algo de bom e algo de ruim na sua vida. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Eu tenho certeza que se você já ouviu isso, você ficou muito feliz. Uma pessoa olhar para você e falar: eu vejo Deus em você. Como é maravilhoso, irmãos, porque você sabe que você está dando testemunho de Jesus. Mas por outro lado, irmão, eu fico triste não comigo. Até quando eu vejo uma pessoa falar de alguém ser crente igual fulano, ser crente como esse aí,
Qual o testemunho que nós temos dado? Porque nós somos filhos, amém? E as pessoas estão contemplando Jesus através de nossas vidas. E quando uma pessoa dá um mau testemunho, tem mais uma pessoa se afastando de Jesus por causa de alguém. Por quê? Porque não tem uma vida transformada pela graça. Porque a graça, ela é transformadora. Porque tudo aquilo que você precisa, Deus já está entregando para você. Porque tudo aquilo que você almeja, o Senhor já está fazendo na tua vida. Você crê assim? Deus, Ele está te forjando com amor para viver um propósito, para carregar o poder de Deus e ser bênção na vida de pessoas. Isso que a graça faz, nos carrega do poder de Deus que vem dos céus, para que outras pessoas sejam transformadas. E quando você abrir a sua boca, o Senhor começa a liberar dons através da tua vida, e você viva o novo de Deus. Você tem uma vida transformada de Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas que são usadas por Deus, mas dão testemunho horríveis depois, porque Deus, Ele tem compromisso, não é muitas vezes somente conosco, mas com aquelas pessoas que nos ouvem. Quando você se torna uma pessoa que recebe os dons de Deus, o poder de Deus, você tem uma responsabilidade. E o poder de Deus está se aperfeiçoando sobre a sua vida, para que você venha ser testemunho de Jesus. Quantos são testemunhos de Jesus aqui? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E é por isso que Ele tem transformado a tua vida. Porque quando antes, sem conhecer Jesus, nós somos pessoas imundas, levadas pela nossa carne. Mas o Espírito Santo tem limpado, para que Ele possa morar. E você sabia que o Espírito Santo, através da graça de Deus, ele mora dentro de você? Ou não? É por isso que o Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado em amor pela sua graça. Por quê? Porque Ele quer habitar dentro de nós. Mas tem muitas pessoas que não são templo do Espírito Santo. Por quê? Porque lá dentro tem imundície, tem coisa podre, tem pecado. E o poder de Deus, Ele é santo. O Espírito Santo, Ele é santo. Ele vai te levar a uma santidade, uma santificação, para que Ele possa habitar. Tem muita gente por aí falando: eu sou a igreja. Não, irmão, igreja é isso. Igreja é a congregação dos santos. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter entendimento de que você, quanto mais você busca a santificação, mais o Espírito Santo vai agir sobre a sua vida. Porque tem muita gente, irmão, que se contenta com a visitação, com o toque do Espírito Santo. Ele visita, Ele te toca, você sente aquela maravilha, é maravilhoso. Mas você está cheio de pecado, cheio de ideias erradas, cheio de um falso entendimento, e Ele não consegue habitar naquele lugar, apesar que Ele quer habitar dentro de você, mas Ele não consegue. Então você recebe só visitação. E sabe qual é o propósito dessa graça? É te levar a ser transformado, para que o Espírito Santo habite dentro de você. E quando Ele habita, irmão, algo poderoso acontece sobre nossas vidas. Porque nós estamos próximos do trono da graça de Deus. Nós estamos juntos ao Pai. E assim Ele vai começar a liberar coisas novas sobre a tua vida. Porque tem coisas que não vai ser por você, irmãos, que Deus vai fazer, mas vai ser através de você que Deus vai operar. E Ele quer fazer isso na tua vida. Mas você precisa entregar, você precisa abandonar aquilo que te distancia do trono de Deus. E você tem que viver próximo ao trono do Pai. Como isso? Gálatas capítulo 5.
Ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Uma pessoa que vive as obras da carne, ela está distante do trono de Deus. Mas aquele que vive próximo do trono, ele vive cheio do fruto do Espírito. Talvez você não saiba, eu quero ler com você. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tudo aquilo que te afasta do trono da graça, tudo aquilo que te afasta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está próximo, mas quando nós vivemos as obras da carne, nós estamos indo para longe do Espírito Santo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Amém? 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, não estão debaixo da condenação, logo estão debaixo da graça. Amém? Então entenda isso, a palavra de Deus vai falar que isso, uma coisa luta contra a outra. Se você vive as obras da carne, você está longe de viver o fruto do Espírito. Ah, pastor, mas eu tenho os dois, por mais que eu viva as obras da carne, eu também tenho o fruto do Espírito. Não tem como. Se você está vivendo as obras da carne, você está longe. Mas quando você abandona, porque é uma decisão nossa, nós estamos próximos do Espírito Santo de Deus. E esse fruto vem sobre nossas vidas. Continua em nome de Jesus. Continua para nós entendermos quais são as obras da carne. Amém? Gálatas 5, 18. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ah, pastor, até aí está de boa. Passa. Idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Começou a pesar. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não... Pastor Ed que está falando? É o quê? Mas você tem que arrancar isso da sua vida. Ah, pastor, eu só vivo porque eu sou fraco. Então se fortalece no Senhor. Se fortalece na palavra, se fortalece em oração, se fortalece em jejum. Amém? Porque é a palavra, irmãos. Tem coisas que nós lutamos todos os dias. Tem gente que pensa que eu vou entrar para a igreja, eu vou parar de beber, de fumar e de me prostituir. Isso é o básico, irmão. Mas tem coisas que muitas vezes vivemos dentro da igreja. E para que o Senhor possa agir com mais graça sobre nossas vidas, nós precisamos ter um entendimento disso. Mas para viver a obra transformadora de Jesus sobre nossas vidas, continuamos. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há, porque nós estamos vivendo essa graça. Sabe o que é isso, irmãos? Eu acho que nos dias de hoje, domínio próprio vai se tornar maior do que o amor. Não, estou brincando. Uma pessoa que tem domínio próprio, irmão, ela já está vivendo quase os frutos do Espírito todo. Você precisa ter isso. Nós precisamos ter isso, porque isso vai transformar as nossas vidas. Ah, pastor, eu sou fraco, eu sou falho, todos nós somos, mas nós precisamos continuar vivendo pelo Espírito. E através do Espírito, Deus ele vai fazer algo novo. Sabe por quê? Quando nós tivermos o entendimento de viver sobre o fruto do Espírito, nós viveremos o avivamento que nós proclamamos, e é isso que nós buscamos. Atos capítulo 4, versículo 33 vai falar de uma explosão do poder de Deus. Versículo 32, para a gente entender melhor. A gente está numa campanha chamada Dunamis. E
por que dunamis? Dunamis é uma palavra grega que fala sobre o grande poder, o poder de Deus. Lá no capítulo 1 de Atos vai falar que Deus ele vai liberar o poder sobre a igreja. Qual é o poder? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar a viver esse poder que estava sobre nossas vidas quando Ele entrou e nós somos templo do Espírito Santo. Então Ele começou uma boa obra sobre nossas vidas, através da graça que nos salva, através da graça que nos transforma, e quando nós permitimos tudo isso acontecer, essa graça ela vem nos consumindo, amém? Da multidão dos que creram, era um grande o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente a sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém, tudo era comum. No versículo 33, com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e de todos eles havia abundante graça. Quando ele fala de grande poder, ele está falando desse dunamis, que é uma explosão de poder, porque quando eles começaram a viver isso, em unidade, porque no versículo 32 ele vai falar que todos eram num só pensamento. Quando nós temos o entendimento de viver uma vida transformada no Espírito e viver um propósito como igreja, nós temos que ter um pensamento. Não é, o pastor Fábio tem um pensamento, eu tenho outro, irmão. Isso não vai funcionar, porque Deus está nos levando a viver uma proclamação, amém? Nós temos que estar unidos em um só Espírito, em um só propósito. O nome dessa igreja é Imune, Igreja Missionária, unidos em um só Espírito, um só Espírito. E tudo aquilo que Deus ele vai fazer através de nossas vidas é sobre a unidade que Deus está colocando, através de vidas transformadas, com mentalidade de salvos, e tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas, para que esse dunamis venha sobre a tua vida, e através da tua vida venha ser consumido outras pessoas também. Sabe por quê? Porque quando eles estavam vivendo isso em comunidade, sabe o que era maravilhoso, irmãos? Eles estavam vendendo tudo para viver juntos, adorar o Senhor. Acordava adorando ao Senhor, dormia no culto, depois do culto, então já ia de noite para a vigília. Era um negócio, irmãos, era uma comunidade, um só entendimento, e ali eles buscavam a Deus, porque a presença do Espírito Santo todos os dias estava sendo exercida naquele lugar. E a gente olha essa graça, pastor, que nos perdoa, essa graça que nos dá a oportunidade. Se eu pecar, Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar. Só que há consequência sobre a tua vida quando você tem um entendimento da graça de Deus. Todos que estão aqui não são inocentes, mas receberam o poder de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. A partir desse momento, irmão, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você teve entendimento, a partir do momento que você aceitou Jesus, se batizou nas águas, tem entendimento de uma coisa: tudo aquilo que você fizer, Deus ele muitas vezes vai te perdoar, mas as consequências vai ser vigentes sobre a tua vida. Você está entendendo isso? Porque você tem entendimento dos seus atos. Irmão, se você divide, você tem entendimento do que você está fazendo errado. Se você desobedece, você está tendo entendimento do que você está fazendo errado. Se você não gosta, se você vive uma obra do Espírito com o teu irmão, você tem entendimento do que você está fazendo errado. E Deus ele quer abrir e ampliar o teu entendimento para que você viva em unidade, porque em unidade nós podemos experimentar o grande poder de Deus. E esse grande poder de Deus, irmãos, vem nos consumindo, porque Ele vai liberar dons sobre a tua vida, talentos sobre você, e através da tua vida pessoas serão alcançadas lá fora, e isso dará uma explosão de milagres, de dons e de crescimento da igreja. Mas só que isso há uma responsabilidade em nós, porque esse grande poder não vem ao lugar que não é santo. Entenda isso, tem uma proclamação. Esse altar ele é santo ao Senhor, mas olha só, a palavra de Deus vai falar lá na frente que eles vendiam as coisas e eles depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem viver isso de forma íntegra, e todos eles começaram a vender os seus terrenos, as suas propriedades, para estar ali auxiliando a todos e todos terem as mesmas experiências.
A palavra de Deus vai dizer que Barnabé, ele vendeu suas propriedades, entregou aos pés dos apóstolos, e ali Deus abençoou de uma forma sobrenatural. Mas vai falar de duas pessoas, Ananias e Safira, que vendeu a sua prosperidade e eles entregaram uma parte. Só que o Espírito Santo tinha falado para eles para entregar. Por que eles entregaram só uma parte? Então eles desobedeceram Quando a palavra de Deus vai falar de um grande poder e uma abundante graça, a gente pensa, essa abundante graça vai ser perdoadora. Não, essa abundante graça está trazendo juízo na vida de pessoas. E preste atenção nisso. Deus, Ele quer fazer você viver um novo tempo, porque você está em um local onde Deus quer agir com abundante graça e grande poder. Só que tudo aquilo que não está condizendo com aquilo que Deus tem preparado, aquilo que tua vida, que você está indo para longe de Deus, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava por debaixo dos panos da tua vida, Deus, Ele vai começar a jogar para fora, para que Ele possa santificar. Você está entendendo isso? A abundante graça não perdoou Ananias e Safira, eles morreram, porque eles tinham um entendimento disso, porque eles desobedeceram a Deus, mesmo recebendo, e no meio desse grande movimento de Deus, mesmo no meio daquilo que Deus Ele queria fazer, no meio da comunidade da fé, porque nós somos uma comunidade de fé, amém? Você faz parte disso. Então todos nós, irmãos, a dor do teu irmão é a minha dor, a sua dor é a minha dor. Eu vou orar por você, eu vou te ajudar, eu vou estar junto com você, mas o juízo é individual. A salvação, ela é individual. A transformação, ela é individual. Eu posso te ajudar, mas só você buscando você pode alcançar. Você está entendendo isso? Ananias e Safira, eles morreram, por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Sabe, quem aqui, vamos mais fácil, né? No médico não, mas podólogo, alguém que faz unha? Tem alguém? Eu já fiz, irmão. A irmã faz ali. Quando a unha encrava, aí nasce aquele pus, né? Aí tem que desencravar, tá lá dentro. E o que aquele pus faz? Ele sai porque aquele pus é podre. Sabe por que eu trouxe essa analogia para você? O Senhor muitas vezes está nos espremendo. Muitas vezes Ele está permitindo tantas coisas em nossas vidas, para tudo aquilo que está podre dentro de você venha sair. Porque essa podridão dentro de você não vai te trazer bênçãos, mas está te adoecendo. Essa podridão que está dentro de você não vai te trazer benefício nenhum, mas está te trazendo dor, e você não está mexendo lá porque você sabe que dói, porque você pensa que você não vai conseguir, mas Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você. Enquanto você não jogar essa podridão para fora, Ele não vai fazer algo novo sobre a tua vida, e é isso que Jesus está fazendo, e é isso que o Senhor está permitindo, para esse avivamento acontecer sobre a tua vida, esse dunamis de Deus acontecer em você, irmão, esse grande poder, essa abundante graça vir sobre a tua vida. Ele vai começar a tirar tudo aquilo que não é dele, Ele vai começar a tirar tudo aquilo que está podre, Ele vai começar a limpar você, porque você vai ser um templo onde manifestará a glória de Deus. A glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Quem aqui quer viver esse grande poder e abundante graça de Deus? Para que nós possamos viver isso, há um preço, há uma entrega.
Porque muitas vezes Deus ele vai mudar até o teu endereço. Mas vai começar a mudar dentro de você. Talvez você até hoje tenha vivido a vontade permissiva de Deus. Não é o plano de Deus. Mas o Espírito Santo, teu amigo, ele quer te levar a viver o propósito que ele tem preparado. Mas ele primeiramente quer te levar a um arrependimento verdadeiro. Ele quer te levar a um arrependimento de alma, de coração, onde você vai poder experimentar essa abundante graça. Talvez você vai viver algumas consequências porque você deixou muita coisa acontecer até aqui. Mas as consequências vão passar. Sabe o que vai ficar? O poder de Deus. Você vai levar essa graça na vida de outras pessoas. Talvez você viva em enfermidade e o Senhor vai te derramar um dom de cura, e você vai orar por pessoas que serão curadas, mas essa enfermidade muitas vezes vai estar lá. Entenda que a graça de Deus te basta. Talvez você está orando por algo e essa coisa não vai acontecer, mas Deus vai realizar o plano dele. E tenha entendimento de uma coisa: essa graça te basta. Talvez você está vivendo uma monidão espiritual, você não consegue sentir nada. Talvez você vem para a igreja, você olha, os louvores são maravilhosos, a palavra é boa. Pastor Fábio prega uma palavra que toca no teu coração, mas você não consegue sentir. Por quê? Porque você não está se aproximando do trono da graça. Mas o Senhor está falando: esse tempo já acabou na tua vida. Eu quero te levar a viver um novo tempo. Quando nós estivermos adorando ao Senhor e você vier aqui à frente, nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Porque Deus ele quer fazer com grande poder e abundante graça você viver um novo tempo sobre a tua vida. E talvez essa dor está te levando a viver um propósito. Então toma uma posse de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você em nome de Jesus. Ah, pastor, eu entendo que eu quero receber mais de Deus, eu quero receber essa graça abundante. Eu não estou feliz com aquilo que eu estou vivendo. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. E quando nós estivermos adorando ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Abraça a pessoa que está do seu lado. Seja profeta de Deus na vida dela. Comece a declarar com o poder do Espírito Santo Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor ele vai fazer sobre a vida dela. Se comprometa em orar por essa pessoa, em entregar o melhor para a vida dessa pessoa, em adotar em oração para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha levantar, para que o Senhor venha trazer cura, para que o Senhor derrame poder e graça, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor delibere os dons, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. A tua história vai ser a trilha do milagre de alguém, aleluia. Então declara, Senhor, aleluia. Começa a declarar. aleluia. O Espírito Santo está nesse lugar. Nosso amigo Santo Espírito. Venha
O Senhor, Ele não quer, o Espírito Santo, Ele não quer fazer habitação, Ele quer fazer morada. O Espírito Santo quer tomar a vida de pessoas neste lugar. Ele quer mudar histórias. Não se conforme com aquilo que você está vivendo. O Senhor, Ele tem um novo tempo para você, mas deixa Ele agir. Continua entregando, continua fazendo, continua buscando. Não desista daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem forjado sobre você. Não desista da história que Ele tem escrito para você e para sua família, porque a restauração, a cura do Senhor, Ele vai te levantar com grande poder e glória para manifestar o seu poder. Todo o processo que você está vivendo agora está te levando a viver um novo tempo com Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Talvez você já foi, mas há um vazio dentro de nós que só o Espírito Santo pode preencher. E se você já foi cheio do Espírito Santo, mas está passando pelo momento onde te distanciou da presença dEle, declare isso em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai tocar em você com grande poder e glória. Aleluia. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vamos, vez. declare de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez.